Estou tão grato por estar aqui. Agradeço suas orações quando souberam do pequeno acidente que sofri. Mostra que Satanás não pode levá-lo até que Deus esteja pronto. E acho que muitos de vocês se perguntam o que aconteceu. Sempre preferi, como sabem, meu hobby, ou o que me faz relaxar, é ir pescar, ou ir ao estande e atirar, ou ir caçar, ou algo assim. Estou feliz por isso. Se jogasse golfe, eu estaria lá onde há mulheres seminuas. E se fosse jogador de beisebol, sabem o que seria isso. Mas estou contente por estar ao ar livre, tal como pesca, caça e demais. E sempre gostei de um desses rifles Weatherby Magnum. E acho que alguém o compraria para mim se dissesse algo. Mas guardei segredo, pois era muito dinheiro que teriam de desembolsar. E conhecendo missionários sem sapatos nos pés. E então deixar alguém comprar isso, pegar esse tanto de dinheiro e comprar um rifle. O irmão Art Wilson deu a Billy lá atrás um Winchester modelo 70, não faz muito tempo. Um Roberts 257. O Sr. Weatherby publicou que poderia pegar essa arma, fazer uma pequena alteração interna e torná-la Weatherby Magnum perfeitamente segura. Então, o irmão Rodney, que frequenta a igreja aqui, o irmão Rodney Armstrong, a mandou para lá e mandou convertê-la em Weatherby Magnum. Acontece que não foi convertida, certo? Daí, quando a disparei, foi a companhia Winchester. Diz que a arma deles aguenta 3.100 quilos de pressão. Vocês sabem o que seria. E eu tinha acabado de posicionar a arma. O irmão Wood estava lá comigo e estava a uns 2,5 centímetros do meu olho, assim. E a pressão impulsionou 3.100 quilos por 46 metros. O cano da arma foi em direção à linha de 46 metros. O ferrolho recuou nesta direção e a arma simplesmente se desintegrou na minha mão. Só uma chama de fogo mais ou menos da altura do teto ali, e foi tudo o que percebi por 1 ou 2 segundos. E quando dei por mim, o sangue estava jorrando assim, e pensei que tinha morrido. Então, levantei a mão assim por um momento, e o irmão Wood, tentei enxergar, e não conseguia enxergar com este olho, e não conseguia ouvir nada. Eu me senti como se estivesse andando no ar, e vi o irmão Wood indo em direção ao alvo para ver onde a bala acertou, e tentei atrair sua atenção. Então, ele chegou lá, e viemos, e o anel de estilhaço circundava o olho. E parecia que tinham jogado hambúrguer em meu rosto, onde estourou em meu rosto. E alguns pedaços grandes e pesados cravaram-se logo acima do olho e formaram um círculo em torno do osso do seio da face e do osso do crânio aqui. O Dr. Adair os extraiu. Alguns dias depois, claro, no dia seguinte, o próprio Doc estava no hospital. Enviaram-me a um especialista a respeito do olho. Ele achou um anel logo abaixo do olho com uns 30 estilhaços que penetraram fundo em volta do olho. Não podem ser extraídos. Por pouco não acertou o olho e formou um círculo assim. Ele disse, a única coisa que sei, ele escreveu uma carta ao Dr. Adair, disse, o bom senhor deve ter sentado no banco com ele para proteger seu servo, ou não lhe restaria nem a cabeça. Tudo o que o irmão Wood teria encontrado seria daqui para baixo, vejam. Essa pressão que explodiu para trás. Não sei como foi, mas aquele grande e pesado ferrolho de um rifle modelo 70 foi arremessado com tudo para trás. Vocês sabem onde fica o Clube da Conservação, até o cercado dos veados. E parte da arma nós nunca encontramos. Assim, mostra algo. Um dia pregarei um sermão sobre isso, querendo o Senhor, sobre... Tudo bem com uma alteração, mas é melhor manter a carga baixa. Se não for predestinado para a carga certa, ele explodirá toda vez. Isso mesmo. Assim, não tente. Melhor que seja o original. Mas não zombando de algum... Agora, veja. Claro, daria para imaginar que diriam coisas assim. Mas que eu saiba, não há nada... Claro, meus ouvidos, vocês podem imaginar, ainda ouço um zumbido quando este microfone ressoa. Foi por isso que não estive aqui esta manhã. Quando falo, ouço vibrar.
Mas levaram-me a um especialista. Ele disse que o tímpano nem está inchado. E quanto ao olho, disse, você terá a mesma visão de sempre. Disse, entrou abaixo do olho, formou um anel em volta do olho, incrustou-se. Disse, você sempre terá estilhaços. Eu disse, tenho desde os 2 anos. São de outra ocasião. O irmão Robertson lá atrás, liguei para ele e estava lhe contando a respeito. Disse, não se preocupe. Disse, tem 1 quilo ou 1,3 em mim. Disse, é veterano de guerra. Assim, não vai incomodar. Tenho muito disso. E lembro-me da visão do Senhor, não faz muito. Lembram-se que a contei aqui? A doçura do Senhor naquela manhã disse, seja o que for, não tema, aonde for ou o que aconteça, pois a infalível presença de Jesus Cristo está com você aonde quer que for. Então, ele não pode, Satanás não pode me matar até que Deus diga que está consumado, entendem? Ele pode tentar, mas nunca conseguirá. Então, o estranho, eu ia, mesmo assim, ao meu encontro, pois podia ver bem com este olho esquerdo, e ia ao encontro mesmo assim. E então eles, o irmão que ia à reserva indígena, teve de cancelar aquele encontro ou adiar até eu voltar à costa oeste e subir pela costa oeste. Então teremos um encontro lá. E durante esse tempo, eu estou à disposição do irmão Arganbright. E então, quando esse encontro terminar, eu também vou para Anchorage, Alaska. O motivo de eu estar dependendo tanto... Muitos de vocês se lembram da visão que tive quando atirei no urso pardo. Urso pardo de 2,70 m. E a igreja se lembra que eu contei aqui. E o caribu. Tive outra. Lembro-me que está na fita aqui. Eu vi um enorme urso pardo. Pode ser um de Kodiak e não teria se cumprido no Canadá, pois eles não estão lá. Vejam, mas seja onde for, será. Será, é assim diz o Senhor. Será. Entendem? E agora lhes agradeço por orar por mim. Eu sabia que muitos de vocês iam estar orando quando soubessem que eu tinha me ferido. E um grupinho que apenas... Minha filha, lá atrás, Rebecca, escreveu uma carta à irmã Dal, que frequenta a igreja aqui, e lhe contou. E ela ligou para Meda noites depois e disse, não sei se ajudou ou não, mas todos do grupo aqui nos reunimos, o ministro metodista e o irmão Brown, parente deles, e todos se reuniram e oraram a noite inteira por mim. Disse, não sei se Deus ouviu ou não, mas sabendo que o irmão Branham orou por tantos, pensamos em orar por ele. Esse é o tipo que ele ouve, vejam. Isso mesmo, os desse tipo. Irmão Crace, um de nossos irmãos aqui. Satanás foi atrás dele recentemente, bateu no bueiro, cortou o seu completamente. Não sei como saiu vivo disso. E assim, ele estava deitado lá no hospital e disse que veio um irmãozinho de New Albany chamado Metcalf e disse, irmão Crace, eu não sou digno de vir orar pelo irmão, mas disse, o Senhor colocou em meu coração, por isso não pude evitar. E veio e se ajoelhou, fez uma pequena oração e saiu. Deus curou o irmão Crace na mesma hora. Estão vendo? Vejam, é o dom de cura no corpo de Cristo. Vejam, de um membro a outro. Não pense que porque você é só um membro leigo que você é membro tanto quanto qualquer outro. Esse é meu dedo tanto quanto este braço é meu braço ou esta orelha é minha orelha. Está vendo? É só um membro do corpo. E todos nós, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Uma unidade. Que bendita unidade. Agora Então, depois disso, agora agendei mais alguns encontros e deixei um tempinho lá para uma noite de novo com o tabernáculo, querendo o Senhor. E se Deus quiser, domingo que vem de manhã, quero falar sobre a vereda do profeta. E então, no tabernáculo, amanhã à noite ou domingo à noite, estarei aqui no tabernáculo do Evangelho, um de nossos irmãos, irmão Ruddle. Quero falar sobre o tema Deixando Escapar o Vapor, Querendo o Senhor. E então, na terça-feira seguinte, temos de partir para Wisconsin, com a Convenção Regional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E estarei lá por 3 noites. É na... Billy, qual o nome daquela cidade? Recebi Green Lake, Wisconsin. Quando? Quinta, sexta e sábado, dias 17, 18 e 19, em Green Lake, Wisconsin, a convenção regional. E então, no domingo, dia 20, estarei em Chicago, no auditório da Escola de Ensino Médio, naquele mesmo auditório em que estivemos da última vez. Lembra-se daquele nome? Auditório da Escola de Ensino Médio Stephen Mather para domingo à tarde.
Então, na segunda-feira, estarei no... Esqueci o nome do lugar onde o Senhor me mostrou a convenção aquela vez sobre a Associação Ministerial de Chicago, reunindo-se comigo para discutir os assuntos. Vocês sabem. Eu disse, e o Senhor me mostrou naquele lugar. É uma reunião de despedida do irmão Joseph Bosey, que deve vir aqui de avião amanhã para me visitar, e uma festa de despedida dele na segunda-feira. Então viremos direto para casa e partiremos então, pois será tempo então de partir para Southern Pines, Carolina do Sul, ou Carolina do Norte, e então até Columbus, Carolina do Sul, e então ao Cow Palace, na costa oeste. E então até Grass City, e seguindo até Spokane, até o Canadá, e então no Alasca. Assim, fiquem em oração por nós. Precisamos muito de suas orações. E a Escritura nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E creio, desde que isso aconteceu, e vendo a lealdade das pessoas e tal, alguém disse, como isso poderia acontecer? E por que Deus permitiria? Eu podia ter morrido na estrada indo para lá, ou algo assim. Ele teve algo para contornar isso. Lembrem-se, as Escrituras não podem falhar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se conheço no coração, eu o amo. Eu o amo de todo o coração. E isto nos aproxima um pouco mais. E ao pensar agora que todos que souberam disso, não entendo como ainda tenho cabeça ou ombros, vejam, e em meio a toda aquela explosão. Isso perto assim de mim, o que provavelmente seriam quase 900 quilos de explosão bem no seu rosto. Veja, é o suficiente para desintegrá-lo. Veja, riscá-lo do mapa. Se arrebentou aquela arma de aço pesado e lançou aquele cano em direção à linha dos 45 metros. E a coronha, vocês deviam ver a arma. Nem se parece com uma arma. São só pedaços recolhidos. E então sair disso sem nenhuma sequela. Louvado seja o Deus vivo. Só o suficiente para me impedir de ir lá até chegar o recado de Ed de que eu não devia ir naquele tempo. Sublime graça, quão doce o som que salvou um infeliz como eu. E isto nos leva a saber, a valorizar o fato de Deus estar conosco. Deus está conosco e quão gratos somos. Agora, eu disse, esta manhã pensei em vir, então o precioso irmão aqui, quando voltei, eu disse ao irmão Wood hoje, acho que o irmão Neville, Billy, me ligou e disse, ouça a mensagem se puder, e creio que um pedacinho daquele metal se deslocou e se alojou debaixo do meu olho ali. Estava me incomodando muito, mas está fora agora. Eles o tiraram. E então ele disse, esta noite pensei em vir, e esse precioso irmão provavelmente pregando assim. Sei como é pregar um culto longo, então fica bem rouco, vocês sabem, e a garganta ardendo e doendo. Então pensei em vir, e escolhi algumas escrituras para ler. Pensei, noite de comunhão. Sempre quero tomar a comunhão. Então, recebi alguns amigos. Eles estão aqui em algum lugar. Não vejo muito bem, vocês entendem. Ainda tem beladona nesse olho que está dilatado, como um borrão. Então, eles estão aqui, amigos e parentes do meu precioso e bom irmão F.F. Bosworth, na glória. Assim que o Senhor abençoe essas pessoas. Há pouco oramos por elas na sala dos fundos. Agora, não se esqueçam, quarta-feira à noite é a nossa reunião de oração no meio da semana. E acho, o irmão Jackson, que a dele é quinta-feira à noite, e o irmão Junior aqui o irmão Ruddle é quarta-feira à noite. E o tabernáculo em Utica é quarta-feira, quinta-feira à noite. E então, de volta aqui domingo de manhã para um culto congregacional. E então agora, e domingo à noite, tenho de estar com o irmão Ruddle. Eu ia fazer isso numa quarta-feira à noite, mas na semana seguinte, mas não vou poder, então tive de adiar para domingo à noite. Mas agora, as pessoas aqui do tabernáculo, fiquem aqui mesmo no tabernáculo, vejam, pois vou ao irmão Ruddle naquela noite só para falar, não para um culto de cura. Mas lembrem-se, fiquem no posto de dever aqui mesmo no tabernáculo. Este é o seu lugar, vejam. E assim, esperamos ter bons momentos. E então, orem por nós enquanto prosseguimos, confiando que Deus se encontrará conosco hoje, agora, pouco antes da comunhão. E agora acho,
Temos só esses anúncios que saibamos? Agora, preparando o caminho. O que, irmão? Um funeral. Ah, sim. O funeral de um dos nossos irmãos evangelistas deste tabernáculo aqui é só... Bem, ele é um de nós aqui. Ele sai, pastoreia e prega o irmão J.T. Parnell. Sua preciosa mãezinha morreu a outra noite. Uma mãezinha curvada e grisalha. E será em Edmonton, Kentucky. O funeral é amanhã. Sei que muitos de vocês queriam saber se poderíamos enviar flores para ela, mas não pudemos. E o único jeito da igreja mandar uma coroa de flores para lá, teriam de ligar e então deixar o carteiro retirá-la. E teria de sair amanhã, quer as flores cheguem lá ou não. Assim, fica difícil. Mas sem dúvida queremos compartilhar os pêsames, irmão, com nosso irmão Parnell perdendo sua mãe. Sendo que aconteceu mesmo comigo recentemente. E tenho certeza que a irmã Spencer e muitos outros aqui que estão compartilhando os pêsames também, que recentemente passaram pelas sombras e tristezas. Agora, inclinemos a cabeça só um momento em sua presença para a oração. Agora, quero que orem por mim. E está um pouco difícil aqui esta noite, tentando ver, e esta luz ficando turva. E meu olho está bem, mas colocaram um pouco de beladona nele para dilatá-lo. Vocês sabem o que é. E tem sido assim por uns 6 dias agora, vejam. E ele disse que poderia durar mais uma semana ou 10 dias. Assim, orem por mim. E então, a repercussão deste microfone nas paredes, orem por mim. E eu poderia, e Deus, ver sua mão? Se tiver um pedido, só levante a mão. Deus responde à oração enquanto solenemente nos reunimos e nos inclinamos agora. Nosso Pai Celestial, Tu escolheste que nos reuníssemos. É a vontade de Deus que nos congreguemos quando vemos que se vai aproximando o dia e regularmente, Senhor, para nos aproximarmos mais de Ti e mais uns dos outros, num vínculo de companheirismo através do sangue derramado de Jesus, que torna isso possível. Estamos tão gratos esta noite, Senhor. Eu nunca estive tão grato por estar aqui, Senhor. E eu estou tão grato a Ti. Não consigo achar palavras para expressar quão grato estou por ter visão e audição e estar entre os vivos aqui na terra para continuar o Evangelho. Isto nos torna tão gratos, Senhor, quando vemos quão perto que só quando homens de grande entendimento coçam a cabeça e dizem como poderia ser só a mão de Deus. Então, inclino a cabeça em humildade, Senhor, ao ver que o milagre me foi concedido, que fosse realizado ao redor de onde Teu servo estava. Estou tão grato. E agora, Pai, dedico de novo minha vida em serventia a Ti, depois de sair vivo de lá. Nunca na vida pude estar mais perto da morte do que naquela hora, e então viver. Por isso estou grato. E agora rogo por todos estes que levantaram a mão esta noite. Cada um tinha um pedido. E muitos têm ação de graças, quase todos, Senhor, no coração, pelo que tens feito por eles também. Agora viemos esta noite para nos reunir em uma ocasião muito especial, que é tomar o que chamamos de comunhão ou a ceia do Senhor. Ter comunhão é falar com ou conversar, e é o que estamos fazendo agora, Senhor, conversando com nosso Senhor, tendo comunhão, falando, esperando nele pela sua resposta. E agora, Pai, rogamos que tenhas comunhão conosco esta noite, através da palavra escrita. E dá-nos algo no coração, estabiliza nossa jornada, Senhor, e dá-nos nova coragem. E abençoa nosso pastor, Senhor, nosso precioso irmão, teu servo, e sua esposa e família, e os diáconos e administradores, e cada pessoa que vem à igreja. Ó Deus, aproxima-nos de Ti, que haja, como o poeta disse, bendito seja o laço que une nossos corações em amor cristão. Nosso companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima.
Concede, Senhor. Abençoa todos os outros adoradores em todo o mundo. E agora, Pai, parte o pão da vida para nós enquanto esperamos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos. Amém. Agora, muitas pessoas gostam de anotar as palavras que um ministro possa ler. E tenho, esta tarde, depois que saí com o irmão e a irmã Wood, e estivemos lá para ver o nosso irmão Goebel Robertson, e assim estivemos em sua sala de exposição. Então voltamos e pensei, a irmã Wood estava me dizendo que mensagem maravilhosa nosso pastor deu esta manhã. E me ocorreu que, coitado dele, poderia estar com dor de garganta. E também estou, mas eu pensei que poderíamos compartilhar isso, talvez, se ele me pedisse para falar, e fiz umas anotações aqui sobre as quais gostaria de falar. Primeiro, vamos abrir em 2 Coríntios 6, 7 a 10. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 7 e 10, inclusive. E então, Gênesis 14, 18 a 19. E tirar daí, querendo o Senhor, um contexto a partir do texto. E agora vou ler em 2 Coríntios, 2 Coríntios 6, 7 a 10. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, e por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, yet always rejoicing, as poor, yet making many como rich, contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, e como nada tendo e possuindo tudo. Genesis 14, 18 and 19. Gênesis 14, 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Altíssimo. E abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E se fosse dar nome ao texto, eu gostaria de falar sobre o tema, o possuindo todas as coisas. Como em Coríntios aqui, nós disse que somos pobres, mas possuímos todas as coisas. Possuindo todas as coisas. Agora, gosto disso. Agora, em Gênesis, lemos sobre Abraão se encontrar com este grande homem chamado Melquisedeque, o qual era o possuidor tanto do céu quanto da terra. Então, ele era o possuidor de todas as coisas, possuidor do céu e da terra, isto é, de todas as coisas. Agora, conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele foi chamado a um lugar de dever. Foi chamado a sair de sua terra, a terra dos caldeus, e a cidade de Ur, onde estava lá com seu pai e seu povo, e fica nos vales de Sinar, talvez uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era uma pessoa especial à vista do mundo. E por outro lado, não era rei ou monarca ou potentado, era só um homem. E tinha se casado com sua meia-irmã, que era Sara, e de certo se casou com ela quando ela era jovem.
E Deus o chamou aos 75 anos a uma vida de serventia e também incluiu sua companheira. E poderíamos começar aqui mesmo. Creio que quando Deus chama um homem para servir, se é casado e tem uma companheira, Ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. E assim, onde quer que seja, vemos mais tarde que Deus talvez teria matado Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo. 25 anos depois, quando estavam sentados sob o carvalho aquele dia, mas quando ela riu, quando o anjo lhe disse, ou disse a Abraão que ela ia ser mãe, e Sara riu consigo e disse, como poderia eu, velha, com 90 anos, e seu marido com 100, o ventre dela estéril há anos, e o corpo dele como morto. Então, como ela poderia ter prazer com seu marido de novo? E ela riu consigo. E o anjo, de costas para a tenda, disse, por que se riu Sara? E ela negou. Agora isso é dizer a Deus em sua face que ele está errado. Estão vendo? E isso teria tirado sua vida, mas Deus não podia tirar Sara, pois ela era parte de Abraão. Estão vendo? E ela estava no pacto com ele. Então teve de ir com ele. Assim, ele não podia tirar Abraão ou tirar Sara sem tirar parte de Abraão, pois estes dois eram um. Um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte quando pecamos, mas Deus não pode nos matar. Pois ele iria, nós somos parte de Cristo, estão vendo? Essa é a nossa graça, pois estamos em união com Cristo. Não é um belo pensamento? União com Cristo? Portanto, nossos pecados, quando os cometemos, devemos confessá-los rapidamente, que estão errados, pois Deus tiraria nossa vida, mas o sangue responde em nosso lugar, e Deus não pode cruzar esse sangue. Estão vendo? Ele não pode fazê-lo, pois é uma promessa de que ele não o fará. Assim, ele não pode quebrar sua própria promessa. Estão vendo? Assim, Deus se tem, por assim dizer, atado. Vejam, ele não pode quebrar sua promessa. E ele prometeu, através daquele sangue, que todo o que cresce teria vida eterna, e ele não pode quebrar essa promessa. Assim, vemos que Abraão, em obediência, deixou seu lar, deixou sua terra e se separou de tudo, de todas as suas posses terrenas, para viajar numa terra estranha, peregrinando. Um tipo da igreja. Pede-se que abandonemos tudo o que está neste mundo, a fim de seguirmos Cristo. Agora, vemos Abraão seguindo ano após ano, e ele levou uma parte consigo, que era seu pai, e ele morreu logo. E então levou seu sobrinho, que era Ló, e Ló separou-se por causa de discussão e foi morar em Sodoma. Todavia, ele era parte de Abraão. E Deus deu a terra e tudo que estava na terra a Abraão. Ele herdou tudo. Deus disse, olha para o leste, oeste, norte e sul, e tudo isto pertence a ti e à tua semente depois de ti. É tudo teu. Agora, um dia, Abraão estava tendo dificuldade e Ló tendo facilidade, andando em pecado. Quão fácil é e quão agradável o pecado parece ser e quão inocente parece ser. Agora, se Ló diz isto, contanto que eu creia, eu creio em Deus, então por que não posso ir para Sodoma e estará bem? Sou crente, mas não estava bem. Vejam, Deus, quando chamou Abraão, chamou-o para se separar de tudo. E é o que temos de fazer. Deus nos pede uma total separação do pecado. Sai do meio disso, não sejas participante disso.
Evite a própria aparência do mal. Separação, completamente aniquilado disso. Mantenha distância disso. Não pise em seu terreno, não importa quão bonito pareça. Vocês podem pensar aqui, agora, aqui está. Irmão Branham, eu às vezes sou tentado a roubar, ou às vezes sou tentado a fumar, ou às vezes as mulheres pensam, sou tentada a me vestir como as pessoas do mundo. Sabe, as roupas imorais e coisas tais. Sou tentada, as jovens. Agora, você acha isso tentador? E aqui, onde tem de vigiar cada coisinha, veja, no ministério, quão maior é aqui e por quanto mais teria de responder? Pois vocês têm de responder por suas próprias almas, mas nós temos de responder por todos a quem falamos. Estão vendo? Então, Satanás, constantemente, onde você diria, você não é um lindo vestidinho? É mesmo errado usar, mas não é bonito? Cairia certinho em mim. Onde é para eu? Ora, isso você sabe que está errado. Mas um ministro é... Você deveria vir a esta reunião aqui, é esta. Dizem que é tão grande a congrega. E ainda assim você tem de esperar e ouvir Deus dizer, vá. Veja, poderia vir aqui e ver esta pessoa aqui, isto é tal e tal. E você tem de vigiar, tomar cuidado. Está vendo? É tão disfarçado. E agora temos de vigiar isso. Agora, Abraão também teve de vigiar, mas em vez de descer a Sodoma com Ló, ele se separou e foi para o deserto. Tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, tomar o caminho como o povo de Deus, sem importar se é difícil ou fácil, ir mesmo assim, esteja pronto a ir a qualquer hora. Agora, aonde quer que ele o chame. Agora, depois disso ocorrer, então veio um rei disposto a guerrear com uma pequena tribo de pessoas lá. Invadiu o vale e tomou todos os pequenos grupos, pequenos reinos. E entrou em Sodoma e tomou o rei de Sodoma e Gomorra. Tomou Ló, sobrinho de Abraão, sua esposa, suas filhas, seus filhos, todos eles e todas as suas posses, tudo que tinham. Seguiu despojando o país enquanto passava. Que coisa horrível! O salário do pecado é a morte. Ló, sem dúvida, percebeu, andando por lá, e talvez com uma corda ou corrente em volta do pescoço, como escravo, suas filhas, mocinhas a serem violadas, e sua esposa e tudo mais, e provavelmente morrer a qualquer momento que desobedecesse uma ordem, e talvez indo para outro reino em algum lugar para ser escravo o resto de seus dias. Mas quando Abraão viu que Ló foi levado, aquela era parte das posses de Abraão. E talvez Abraão tenha dito isto: Deus, tu me disseste que se eu te obedecesse e andasse aqui nesta terra, tu a darias a mim. Ela me pertence. Ló é parte dela e vou atrás dele. Então ele guarneceu ou reuniu seus criados e armou-os. E tomou seus criados e saiu até que perseguiu e encontrou este rei com todos esses outros pequenos reinos. Vejam que grande exército eles eram então. Mas sob a direção de Deus, o general-chefe, ele se separou e caiu sobre eles e matou os reis. E trouxe de volta Ló e todos os pequenos reinos. Trouxe-os de volta a eles, a sua pátria. Que quadro de Cristo em Abraão ali, indo atrás do inimigo que capturou tudo. E Cristo veio e nos trouxe de volta. Agora vemos nesta grande história que Abraão, a caminho de volta, voltando depois que a vitória foi conquistada, se encontrou como possuidor dos céus e da terra, Melquisedeque, que é o rei de Jerusalém. Rei de Salém, que era Jerusalém, que é rei da paz, que é rei da justiça.
Ele não teve pai, não teve mãe, nunca teve início e nunca terá fim. Portanto, não era nada menos do que o Todo-Poderoso. E ele se encontrou com ele a caminho de casa, vindo da matança do rei. Ele se encontrou com o possuidor, aquele que possuía todas as coisas, se encontrou com ele a caminho de volta. Que coisa gloriosa! Agora, Abraão... Gosto disso. Abraão era herdeiro de tudo pela promessa, de modo que ele podia requerer tudo que estava na terra e a própria terra. Abraão recebeu a promessa. Agora entendemos que Abraão era o mais pobre de todo o país, pois vivia no deserto e vivia em paz com Deus. Eló, rico, vivia na cidade e tornou-se governante da cidade. Ele se sentava no portão, era juiz, e julgava a cidade. E tinha todas as riquezas e coisas tais. Mas Abraão estava no deserto e talvez o mais pobre da terra, e ainda assim com direito de possuir tudo. Amém! É disso que eu gosto. Esta noite podemos não ser ricos em bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. A igreja, ela mesma, possui todas as coisas. Embora pobre, todavia rica e possui todas as coisas. Eu gosto disso. Nós somos. O hino que cantávamos anos atrás. Meu pai é rico em casas e terras. Ele tem as riquezas do mundo em sua mão. Rubis e diamantes, e prata e ouro, seus cofres estão cheios. Ele tem riquezas incalculáveis. E somos possuidores disso, pois somos filhos do rei. Amém. Sabemos que o filho sempre herda. Muito bem. Abraão podia se apoderar dela, mesmo sendo pobre. Seu gado estava passando fome. Ló escolheu o melhor terreno. Sua água era escassa, dias quentes, e os pastores tiveram dificuldades. E parecia que tudo deu errado para Abraão. Todavia, ele possuía tudo. E hoje, o verdadeiro crente é expulso do meio do povo, chamado de fanático, santo rolador, ou algum tipo de nome insultuoso, algum tipo de fanático religioso. E ainda assim, é herdeiro de todos os céus e da terra. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Oh, que coisa! Fala-se de espremer-se numa casinha ou algum lugar e quase não tendo o suficiente para pagar seu aluguel. No entanto, você é dono de tudo. Amém? Tem de trabalhar e batalhar e suar por alguns dólares para ganhar a vida honestamente, para pôr sapatos nos pés de seus filhos e para alimentar suas boquinhas famintas. E ainda assim possui, é herdeiro de tudo o que está aqui. Os mansos herdarão a terra. Eles a possuem. Oh, que coisa! Gosto disso. Possuidor da terra. Quem é? O crente. O crente tem um título de propriedade, uma escritura, isso mesmo, por Jesus Cristo, de que será possuidor de todo este universo. Isso mesmo, os mansos herdarão a terra. Abraão podia possuir aquela terra, pois, e o que estava nela, Deus a deu a ele. Eló era parte daquela terra. Então Abraão tinha direito a ela. Ele podia requerer ou lançar mão dela. Ele disse, agora, Deus, tu me fizeste a promessa de que o que esta terra era e tudo nela era meu, e tu fizeste a promessa. Agora, meu parente foi levado, e tudo o que ele tem se foi. Em outras palavras, se aplicasse isto hoje, eu diria que a igreja poderia dizer, Senhor Deus, aqui está meu irmão, ele está deitado aqui com câncer, está com tuberculose, tem tal e tal. Lanço mão da promessa, é minha possessão.
Tu me disseste isso. Amém. Aí está. Então você pode ir atrás desse inimigo, esse diabo, e matá-lo como Abraão matou os reis e trouxe de volta sua possessão. Amém. Gosto disso. É para o crente. Mesmo Abraão tendo direito à promessa, e a promessa sendo dele, ainda assim ele teve de lutar para possuí-la. Amém. Aí está. O crente hoje, mesmo nós, sendo herdeiros de todas as coisas, mesmo sendo herdeiros de toda bênção espiritual, cada bênção física, cada bênção que a Bíblia promete, ainda assim, você tem de lutar por cada centímetro disso. É assim que Deus estabeleceu. Sempre foi assim. Você tem de lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem de lutar para possuir, e é o que temos de fazer agora. Você diz, irmão Branham, preciso de cura. A promessa é sua, mas consegui-la não será fácil conseguir. Vou lhe dizer isso. Você terá de tirá-la de Satanás. Satanás tira sua saúde. Você tem direito de ir a Satanás e dizer, devolva! Entregue-a! Venho em nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, e sou herdeiro dele. Devolva-a! Você levou minha filha. Você a envolveu com o rapaz errado. Você pegou meu filho e o envolveu com a moça errada. Eu os requeiro. Isso mesmo. Requeiro meus filhos. Requeiro meu irmão. Requeiro minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, persuadiu-os a sair de lá, mas vou atrás deles, eu os requeiro. Ora, como sabe, sou herdeiro de todas as coisas. Amém. Foram dadas a mim. Sou herdeiro, posso requerer tudo que Deus me prometeu. Amém. Aí está, é meu. Como você consegue por algo que você fez? Não, Senhor. É o dom imerecido que Deus nos deu. E é nosso, nos pertence. Satanás não pode reter isso. Se você for a ele na palavra de autoridade escriturística, com fé para dizer, é meu, largue-o. Amém. Glória. Gosto disso. Satanás, deixe-o. Você o tirou de mim, devolva, pois estou avisando. Tenho o aviso escrito aqui mesmo na palavra. Os céus e a terra passarão, mas este aviso não passará. Assim, venho com este aviso informado que Jesus Cristo disse que tudo o que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dará. Se eu disser a este monte, move-te, e não duvidar em meu coração, mas crer que se fará o que eu disse, posso ter o que eu disse. Largue-o! Isso o faz se mexer. Não o faz se mexer, o faz correr. Largue-o, pois vim com uma autoridade escriturística. Sou crente, entende? Sim, Senhor. Sim, Senhor. O que Abraão teve de fazer primeiro para conseguir? Teve de colocar sua fé no fundamento da rocha sólida da palavra prometida por Deus. Vejam, a única coisa que ele tinha era um grupinho de criados, provavelmente uma dúzia. E provavelmente havia uns 2.000 homens armados. E seus homens não eram soldados, eram criados, criadores de gado, pastores de ovelhas, pastores. Provavelmente com velhas facas enferrujadas que tinham recolhido em algum lugar e guardado lá. E várias chuvas tinham caído nelas, estavam enferrujadas. Mas Abraão não estava olhando para a faca enferrujada, nem para a inexistência de escudos. Ele estava pondo sua fé na palavra de Deus. Aí está, é o que faz acontecer, é isso. Como vai lutar contra eles quando chegar lá? Isso não cabe a mim. Cabe pôr minha fé no que Deus disse. É meu, vou atrás do que me pertence. Amém. Agora, quando as pessoas enfermas podem ver isso, a enfermidade já está quase acabada. Estão vendo? Claro. Quando um pecador pode ver que você não tem de pecar. Muitas pessoas pecam porque têm de pecar. Essa é uma condição lamentável quando você diz que tem de pecar, mas quando você percebe
que já não tem de pecar. Há pessoas que se levantam e xingam e riem na sua cara e o chamam de idiota e tudo mais. São pecadores intencionais. Veja, então não há esperança para elas. Mas aquele homem que faz algo constantemente, não quer fazê-lo, ele rouba, ele não quer. E mente, ele não quer, ele faz coisas que ele não quer fazer, não quer ser pecador. Há esperança para ele, se você puder fazê-lo ver qual é a verdade. Está vendo? Chegue-se à promessa de Deus e coloque sua fé nisso. E vá lá até o inimigo. Ele não pode mais retê-lo. Só isso, porque é seu. Agora, vejamos este indivíduo agora. Aqui, Abraão disse, sou herdeiro, isto me pertence, tudo nesta terra me pertence, pois Deus ainda não a tenho. Mas mesmo assim, ele a tinha, era dele. Agora, somos herdeiros de todas as coisas, está certo? Somos herdeiros de todas as coisas. A Bíblia acabou de dizer isso aqui. Somos herdeiros de todas as coisas, de tudo. Não a possuímos ainda, mas é nossa. Amém. Oh, glória! Não possuo 1 centímetro de terra, mas mesmo assim é toda minha. Claro, é tudo nosso. Pertence ao povo, à igreja, aos crentes. A noiva de Cristo possui cada partícula dela. A Rússia lutando por ela, os Estados Unidos lutando por aquilo, e este lutando por isto, e isto lá. E então nos chamam de loucos. Fiquem tranquilos, mesmo assim vocês a possuem. Amém. Mesmo assim todos serão herdeiros dela. Então, que eles briguem e explodam-se. Ela nos pertence. Somos nós que a teremos. Eles nem pensariam nisso, mas mesmo assim a teremos. Mesmo assim a teremos. Quem teria pensado que aquele pobre velho lá em cima, com aquele gadinho magro e ossudo no topo da colina, possuía tudo aquilo? Toda a Palestina pertencia a ele. Sim, Senhor. Assim, quando chegou a hora da prova para ele, Deus provou estar com ele. Ele pegou aquele punhadinho de homens e foi lá e matou cada um deles e trouxe de volta a sua possessão. Amém! Eu gosto disso, porque ele colocou sua fé na promessa da rocha de Deus. Precisa disso. Ele não fez outra fundação, não se uniu a uma organização ou conseguiu algo assim. Ele colocou sua fé nessa promessa. Amém! É isso, nessa promessa. E aí ele marchou adiante. Espada enferrujada ou não enferrujada não fazia diferença para ele. Sua fé estava apoiada na promessa. E quando você vem para receber oração, se quer salvação, se quer cura divina, não importa o que seja, se você é crente, é herdeiro de toda a promessa. Assim, coloque sua fé na promessa e siga em frente. E diga a Satanás, devolva, devolva, é minha. Não o deixe iludir você. Fique aí mesmo na fila, ele a devolverá. Deus disse que devolveria, então ele tem de fazê-lo. Essa é a sua autoridade. Isso mesmo, herdeiro de todas as coisas. Ele ficou naquela fundação, palavra prometida. E ele tinha um herdeiro. Ele era o herdeiro, por isso sabia. Muito bem, Senhor. Depois que a promessa foi vindicada a ele, ele teve companheirismo então com o prometedor. Gosto disso. Depois que Deus fez a promessa, e então, veja, Abraão nunca teve um teste antes, então ele, desse tipo, assim, ele sabia que tudo lhe pertencia, e essa era a promessa. Todavia, nunca havia tido de lutar contra um exército. Ele não sabia nada sobre isso. Ele não era um homem treinado para lutar. Abraão não era lutador, era fazendeiro. E Abraão não podia fazer nada, pois ele não era soldado. Seus homens não eram soldados, eram fazendeiros. Então, a única coisa que ele podia fazer era só tomar a promessa de Deus, colocar sua fé na promessa e se mexer, ir atrás dela. Então, quando Abraão viu isso e recebeu essa promessa, e vemos que Deus a vindicou a ele, que ele cumpre mesmo sua promessa, amém! Aí está! Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não sabe nada sobre ele, e algo em seu coração lhe diz que você o quer, fique aí mesmo. Essa é a vida eterna, é disso que você é herdeiro.
Fique firme aí e encare bem Satanás e diga: você é o ladrão, é você. Vim possuir aquilo pelo que Jesus Cristo morreu para eu ter. Agora devolva, saia do meu caminho. Então, de repente, o Espírito Santo se derramará sobre você. Então, algo acontece, algo acontecerá. O que é? Deus vindicou que Ele cumpre a sua palavra. Exatamente. Então, veja, depois que você vê que a palavra lhe é vindicada, que você está salvo, que tem o Espírito Santo, então o que é? Abraão conquistou a vitória. Aqui veio ele marchando de volta. Ele estava indo com sua fé na palavra de que podia trazer de volta o que tinha perdido. E aqui voltou ele com isso, marchando, a marcha do vitorioso. É o mesmo que você pode fazer. Se não tem a vida eterna, peça a Deus. Confesse seus pecados, creia no Filho de Deus, aceite o batismo do Espírito Santo e diga: Deus, vim buscá-la, estou aqui para recebê-la. Então você volta à marcha do vitorioso. Você a tem. Amém. Só brilhando. Que coisa, os pássaros cantam diferente e todos... Então você ama a todos. Aquele velho ódio, malícia, contenda acabaram. Ama a todos. Oh, você está desfrutando muito, cantando, gritando, louvando a Deus. Não importa o que alguém diga sobre você, está tudo bem. Com certeza, a marcha do vitorioso. Então, quem saiu ao encontro dele? Quem saiu ao encontro dele? Melquisedeque. Melquisedeque lhe saiu ao encontro depois que ele teve sua palavra vindicada. Melquisedeque é aquele que lhe deu a palavra. Então ele colocou sua fé na palavra, obteve a vitória e retornou. Então, teve companheirismo. Amém. Agora você também terá. Oh, sua palavra se tornará algo novo para você. Seja quando for que receba o batismo do Espírito Santo. Oh, que coisa! Oh, você diz: não consigo ver estas coisas. Não creio em gritar. Não creio em falar em línguas. Não creio em cura divina. Isto só mostra que você nunca teve a vitória. Isso mesmo. Mas uma vez que tenha a vitória, então você o tem. Então você o tem. Sim, Senhor. Então você pode gritar. Vocês viram o que antes eu achava sobre dançar no Espírito, ao ver alguém se levantar e dançar no Espírito. Agora, tenho visto que se zomba disso, mas também tenho visto o que é verdadeiro. Assim, fui descobrir por que as pessoas podiam dançar no Espírito. Bem, nunca vi um se desviar, nunca vi um agir imoralmente. Eu sempre vejo tão decentemente e com ordem e doçura, e até pecadores correrem para o altar e serem salvos quando isso está acontecendo. Bem, eu me perguntava por que era assim. Eu fui descobrir que é vitória. Davi dançou diante do Senhor quando trouxeram a arca de volta ao seu lugar de descanso. Amém! Quando Davi viu a palavra, como estava então, com as tábuas de pedra, trazida de volta ao seu devido lugar, Davi regozijou-se e dançou no Espírito, dando voltas e mais voltas, porque ele viu a palavra de volta em seu lugar. Amém! O que o mundo precisa não é do que procede de algum seminário, alguma confusão teológica, mas de um antiquado pregador enviado por Deus atrás do púlpito com a palavra, vendo Deus vindicá-la, provar. Então Davi disse: glória a Deus, é isso. E deu voltas e voltas e voltas e voltas. Sua arrogante esposa sentada lá, sendo filha do rei, disse: ora, ele me envergonha. E Davi disse: não gostou disso? Então veja. E girou de novo. Sim. Oh, que coisa. Como ele desfrutou. Sabem, Deus olhou lá do céu e disse: Davi, você é um homem segundo o meu coração. Estão vendo? Estão vendo? Por quê? Ele tinha perdido todo o orgulho, tinha perdido todo o seu. Porém, era casado com a filha de um rei, mas isso nem foi considerado então. Ele sabia que estava familiarizado com o possuidor dos céus e da terra. E aqui estava a palavra de Deus voltando entre eles, e Davi estava tão feliz que dançou.
Ele dançou o quanto pôde. Miriam pegou o pandeiro e saiu pela margem, dançando do outro lado. Depois de atravessar o Mar Vermelho e ver seus inimigos se afogarem, então ela pôde dançar no Espírito. Quando viu os inimigos mortos que a tinham atormentado, então ela dançou no Espírito. Isso mesmo. Agora vejam, depois que a batalha é ganha, então a glória de Deus desce. Agora vemos que ele se encontrou com ele. E depois da promessa ser vindicada, ele teve companheirismo. Melquisedeque saiu para abençoar Abraão e disse: Bendito seja Abraão, e bendito seja o Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Oh, que coisa! Como gosto disso! A promessa do crente. Você diz, o que isso tem a ver conosco? A cada crente. A promessa do crente é a vida eterna. A promessa do crente é vida, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência, frutos do Espírito, cura divina. Quase uma dúzia de coisas que tenho anotadas aqui que são suas posses. Pertence-lhe, mas você não pode tê-lo até que lute por ele. É seu. Tudo que você vê, toda coisa temporal que você vê, me pertence. Deus me deu, pois através de Cristo, Ele me deu. E coisas invisíveis me pertencem. Amém. Gosto disso. O que você pode ver como cura divina e tal, isso é bom. Somos gratos por isso. Mas o invisível. Agora, a ciência pode sondar por aqui e dizer, bem, vejamos, deixe-me pegar este homem. Você disse que ele foi curado, deixe-me levá-lo e examiná-lo. Deixe-me ver o que aconteceu. E o senhor diz que tinha um tumor? Sim, bem aí. Bem, deixe-me fazer uma pesquisa científica e ver se ele não afundou e não desapareceu. Você diz que era cego e agora vê. Como sei? Deixe-me olhar cientificamente e ver. Agora, eles poderiam sondar isso, mas ainda assim eu também sou herdeiro disso tudo, físico. E então também sou herdeiro de coisas que não se pode ver, onde a ciência não pode sondar. Amém. Amém. Coisas invisíveis. Amém. Sou herdeiro disso. Sim, Senhor. As coisas que você pode ver, sou herdeiro disso. Essa terra material, sou herdeiro. Você é herdeiro. Todo crente é herdeiro. Ele é herdeiro disso. Muito bem. Então, o invisível. Possuidor do quê? Céus e terra. Amém. Todas as coisas. Você crê? Você diz, irmão Branham, e lá onde não se pode ver, como sabe? Ainda assim é meu. Isso mesmo, o céu me pertence. Estou feliz por ser meu. Deus disse que sim. E é isso mesmo. Bem, o irmão nunca viu. Como sabe que está lá? Eu sei que mesmo assim está lá. Deus disse que sim. Como sabe que é herdeiro disso quando nunca o viu? Eu creio em sua palavra. Amém. Entende? Sou herdeiro. Você é herdeiro comigo. Somos todos herdeiros através de Cristo Jesus. Notaram aqui em Coríntios, aqui em 2 Coríntios, Paulo disse até da morte, nós possuímos a morte. Pensem nisso. Possuir a morte? Sim, Senhor. Ela nos obedece. Amém. Bem, glória! Esqueci daquela explosão da arma agora, vejam. Porque ele não me matou? Porque não podia. É por isso. Deus não estava pronto. Ele pode vir o quanto queira, mas não pode levá-lo. Amém. Glória! Paguei minha dívida com isso há muito tempo, quando criei em Jesus Cristo, o qual está vivo para todo o sempre. Agora a morte ouve o que nós dizemos. Amém. Você diz, possuidor da morte? É o que Paulo disse aqui em Coríntios. Possuímos até a morte. Ora, quando estavam para lhe cortar a cabeça, ele disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? Mostra-me onde podes me assustar. A morte disse, eu espremerei e colocarei no sepulcro e você apodrecerá e gangrenará. Ele disse, mas, ó, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, a morte, o inferno e o sepulcro possuem tudo isso, pois Ele conquistou tudo isso por nós. Possuidor.
Como Josué e Caleb trouxeram a evidência de uma terra invisível que tinha sido dada ao povo por uma promessa. Josué e Caleb trouxeram uma evidência de que havia tal terra. Agora, aqui eles tinham uma promessa dela. Deus lhes deu a promessa e chegaram até a terra, mas nunca a tinham visto. E Josué e Caleb atravessaram para a terra prometida e voltaram trazendo a evidência de que a terra estava lá e de que era um bom lugar que emanava leite e mel. Amém! Que foi isso? Eles iam possuir aquela terra. Eles tinham uma promessa. Eles estavam a caminho de lá e estavam quase no Jordão. E Josué atravessou e voltou, trazendo a evidência de que era uma boa terra. Exatamente o que Josué fez pelos filhos de Israel. Josué significa Salvador, a palavra Josué. E é o mesmo que Jesus fez pela igreja quando o mataram. Ele conquistou a morte, conquistou o inferno, conquistou o sepulcro e ressuscitou com a evidência, o batismo do Espírito Santo, de que há uma terra além do rio que chamam de doce e eterna. Amém. Ele voltou e nos trouxe uma evidência. O que isso faz, irmão Branham? Faz você parar de mentir, roubar, beber, xingar, imoralidade, tudo. Faz de você uma nova criatura. Eu, que antes estava morto em pecado e em ofensas, agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Herdeiro da promessa. Aleluia! Sim, Senhor. Essa terra nos pertence. Como sabe? Josué ressuscitou dos mortos, voltou trazendo a evidência, o Espírito Santo. Eu o tenho. Amém. Ufa, glória. Sou herdeiro. Oh, um filho do rei, herdeiro de todas as coisas. A Bíblia disse que sim. O mesmo Deus que deu a Israel uma promessa daquela terra prometida, era algo invisível para eles. Essa mesma Bíblia, esse mesmo Deus, nos deu uma promessa de vida eterna. E o Espírito Santo testifica disso. Cristo está vivo, não morto. Ele vive bem entre nós, vive em nós, através de nós, opera ao nosso redor. Amém. Era ele sentado naquele banco lá outro dia, quando Satanás viu uma chance de me matar, mas não pôde fazê-lo. Amém. E nunca o fará até que Cristo diga que está pronto. Amém. Não importa quantas vezes venha, ele voltará de mãos vazias até que Cristo dê ordem. Amém. Uma promessa. Deus prometeu. É a palavra de Deus que promete e cremos nela porque somos herdeiros. Sou herdeiro da cura divina. Sou herdeiro da alegria. Tenho direito de ser feliz. Então, o que o deixa tão feliz? Tenho direito de ser. Como sabe? Porque sou herdeiro dela. Amém! Ufa! Agora me sinto religioso. Sim, sou herdeiro da felicidade. Sou herdeiro da alegria. Sou herdeiro da paz. Sou herdeiro da vida eterna. Sou herdeiro do Espírito Santo. Amém. Sou herdeiro de toda a evidência que ele tem. Amém. Sou herdeiro da autoridade de Deus. Amém. Quem o fez assim? Não eu, ele fez. Cada um de vocês é herdeiro do mesmo. Herdeiro de um trono. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Amém. Herdeiro de todas as coisas. Não só de uma coisa, de todas as coisas. Tudo está sob seus pés. Até a morte está sob seus pés. O túmulo está sob seus pés. O inferno está sob seus pés. O pecado está sob seus pés. Tudo está sob seus pés. Você é herdeiro. Você está morto e sua vida está escondida em Deus através de Jesus Cristo. E você ressuscitou para a vida eterna e está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Ufa! Chamem-nos do que quiserem, digam que somos loucos se quiserem, mas somos herdeiros. Herdeiros de quê? De todas as coisas. Você é herdeiro do tabernáculo Branham? Não, sou herdeiro de todas as coisas, tanto das visíveis, presentes, quanto das futuras, de tudo. Sou herdeiro disso.
E todo pecado e iniquidade foram postos sob meus pés, pela graça de Jesus Cristo. Ele ressuscitou na manhã de Páscoa, triunfou sobre a morte, o inferno e o sepulcro, e me tornou herdeiro, e disse, espera lá, e te darei a promessa. E seu servo ungido autorizado disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sou herdeiro. Amém. Amém. Jesus provou para nós em sua ressurreição. Oh, que coisa! Quando entramos naquele campo de batalha entre a morte e a vida. Sou pecador, irmão Branham. Você não tem de ser. Você é pecador porque deseja ser. Você não tem de ser. A dívida já está paga. Irmão Branham, queria ter alegria. Você pode ter. Você só está deixando Satanás lhe roubar os privilégios pelos quais Cristo morreu. Sou herdeiro disso. É tudo meu. Tudo pelo que ele morreu me pertence, lhe pertence. Somos seus filhos, somos herdeiros disso, tudo pelo que ele morreu. Agora, quando você entra nesse campo de batalha, não existe isso de batismo do Espírito Santo. Sabe, você vai agir estranho e haverá algo, será algo diferente. Não me importa quão diferente seja, sou herdeiro disso. Isso é vida, e vou atrás disso. Isso mesmo. Esse deveria ser o motivo de todo pecador. Estou indo recebê-lo baseado no Espírito Santo que está aqui agora e me dizendo para ir e recebê-lo. É meu! Não me levantarei até recebê-lo. Não serei fanático. Ficarei neste lugar, não me importa o que aconteça. Não cessarei de orar até que tu me dês o Espírito Santo, Senhor, e sei que darás neste instante. Se houver algo errado em minha vida, mostra-me e o farei. O que for, Senhor, irei acertá-lo. Se Deus não revelar nada, diga, então Satanás, vou buscá-lo. Você não pode mais ficar aí. Saia do meu caminho. Aí está, herdeiro de todas as coisas, herdeiro da vida eterna, herdeiro da cura divina. Oh, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha história, este é o meu cântico, louvando meu Salvador o dia todo. Submissão perfeita, tudo descansa. Em meu Salvador sou feliz e abençoado. Vigiando e esperando e olhando para cima, cheio de sua bondade e de amor. Aleluia! Aí está! Esta é a minha história e este é o meu cântico. Sou herdeiro da salvação. Que é a salvação? Algo que lhe é dado. É um dom. Sou herdeiro da salvação. De que tipo? Para a vida eterna. Salvação para minha alma, salvação para meu corpo, salvação para meu cansaço, salvação para tudo. Deus me fez herdeiro de tudo através de Cristo. E ele morreu, ressuscitou e voltou e trouxe a evidência e a derramou sobre nós. Oh, que coisa! Glória! Oh, que coisa! Agora você vai lá, o que faz? Quando você for como Abraão, vá lá com essa promessa. Deus, tu me disseste ser minha. Tenho fé em tua promessa. Estou trazendo a tua palavra. Tu prometeste isto. Disseste, pedi e recebereis. Buscai, encontrareis. Pedi, dar-se-á. Batei, abrir-se-á. Aqui estou, Senhor, estou aqui, estou batendo, buscando, pedindo. Tenho de recebê-lo. Aí está. Algo acontece então, quando você coloca essa palavra. Veja o que Satanás fez quando Jesus colocou a palavra sobre ele. E também está escrito, ele pulou para longe daquele fio, como eu disse a outra noite. Sim, Senhor. E depois que você vence, como você vence? Você poderia fazer isso sozinho? Não. Alguém foi antes de você e venceu por você. É Cristo. Sou só herdeiro, não tenho de fazer nada. Sou herdeiro da promessa. A única coisa que tenho de fazer é colocar minha fé em sua promessa. Está vendo? Irmão Branham, o irmão é digno disso? Não. Acha que eu sou digno? Não. Acha que o bispo é digno? Não. Há algum homem digno? Não. Bem, por quê? Você é herdeiro.
Se você fosse o maior bêbado do mundo e seu pai lhe deixasse $1 milhão, sendo digno ou não, herdeiro dele, você é herdeiro da herança de seu pai. Qualquer coisa que ele deixasse seria seu, quer você fosse digno ou não. Deixou para você. Amém. Fui pecador, mas sou herdeiro. Eu não era bom, ainda não sou, mas mesmo assim sou herdeiro. Eu deveria morrer e ir para o inferno, mas sou herdeiro. Sou herdeiro do quê? Da vida eterna. Como sabe que vai recebê-la? Eu a senti. O Espírito Santo a trouxe. Jesus ressuscitou dos mortos para que ela pudesse vir. E agora veio e testifica e vindica exatamente o que disse que faria. Passei da morte para a vida. Tornei-me nova criatura em Cristo Jesus. Então sou herdeiro. Sim, Senhor. Agora estou em marcha. Amém. As coisas estão mortas. O que foram todas as coisas más que fiz? Exatamente como Miriam fez. Olhe lá atrás. Lá estão elas mortas, enterradas no mar do esquecimento, no livro do grande livro de Deus no céu. Já está feito. Meu nome foi posto nesse livro, selado e posto no mar do esquecimento. É um novo livro, com um novo nome escrito na glória. E é meu. Sim. Então, agora somos herdeiros de tudo. Então, como quando Abraão, o que Deus lhe disse, esta terra lhe pertence, o que está nela é seu. Olhe para o leste, norte, oeste e sul, é tudo seu. Tudo aqui. Quero que faça uma jornada numa terra estranha e vou fazê-lo herdeiro dessa terra. Eu a daria a você e a sua semente para sempre. Agora, Abraão, a única coisa que ele tinha de fazer era colocar sua fé naquela promessa. Pegar sua espada e partir. Quando o momento crucial chegou, ele foi lá e Deus travou sua batalha. E quando travou a batalha, ele massacrou os reis. E aqui estava ele voltando. Amém. Tudo terminado agora. Irmão, ele podia gritar. Ouço todos os jovens gritando e louvando ao Senhor. Aqui vem Abraão. E quem veio ao seu encontro? Melquisedeque, rei de Salém. E veja o que eles fizeram. Depois que a batalha terminou, eles puderam se sentar e tomar o pão e o vinho. O rei trouxe pão e vinho. Porque ele trouxe, depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi ganha, então eles puderam se sentar e tomar a comunhão juntos, conversar um com o outro e tomar a comunhão juntos. Oh, é o que Deus quer que seus filhos façam esta noite. Então, e quanto ao irmão Branham? E quanto a essa igreja a qual está falando? Nós somos a semente de Abraão. Eles são a semente real de Abraão. Nós somos a semente de Abraão pela promessa. Por Cristo Jesus nos tornamos semente de Abraão. E somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Então, se Abraão foi herdeiro, eu sou herdeiro. Sou herdeiro com Abraão e você também. E como isso veio? Pela semente real de Abraão, que foi Cristo Jesus o prometido, pela fé. Abraão recebeu um filho como um dentre os mortos, e nós recebemos um filho que nem era filho, e sem ter como chegar aqui. E Deus o fez e o enviou a nós. E ele veio e pagou a pena de nossos pecados, e por sua morte eu me tornei herdeiro. Oh, que coisa! Aí está. E toda a maldade do diabo foi deixada para trás. Louvado seja Deus! Vencer. Quantos venceram esta noite? Vejamos sua mão. Pela graça de Deus eu venci. Louvado seja Deus! Sabe o que acho que devemos fazer agora? Eu começo aqui e seguro vocês metade da noite. Tenhamos um bom culto de dedicação. Dediquemos nossas vidas de novo a Deus. Quantos sentem vontade de fazer isso? Oh, estou com mais de uma agora. Estou com as duas mãos erguidas e meu coração também. Quero que minha vida fale por Cristo. Quero me dedicar de novo a Cristo. Quero que seja feita a vontade dele. A minha seja posta para trás e que seja feita a vontade dele. Quero ter a marcha do vitorioso. Não porque seja eu, porque sei que o evangelho que ele pregou está sofrendo hoje por causa de dogmas denominacionais feitos pelo homem e tudo mais. A grande vitória que deveríamos ter foi retida pelo inimigo. Deus, deixa-me sacar esta espada, deixa-a reluzir e brilhar e marchar adiante. Que minha vontade esteja atrás e a palavra indo na frente assim. Uma penetrante espada de 2 gumes, abrindo o caminho. Vamos nos colocar de pé agora e nos dedicar de novo. Cada um à sua maneira, dedique-se ao Senhor.
Ergamos as mãos agora a Deus, cada um. Nosso Pai Celestial, esta noite estamos nos dedicando a Ti da melhor forma que sabemos. Sabemos que somos herdeiros de todas as coisas. Tu prometeste, Senhor Jesus, e cremos. Agora, nunca conseguiremos fazê-lo, a menos que Tu, Senhor, a menos que nós mesmos coloquemos nossa fé em Tua promessa. Agora, Tu disseste na Bíblia, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa, é o que Tu disseste, é nisso que cremos. E, Senhor Deus, ó Espírito Santo, move-te sobre nós. Oh, move-te, Deus, move-te, ó Senhor, em nós. Espírito do Deus vivo, recebe-nos, Senhor. Em nome de Cristo, recebe-nos. Limpa-me, molda-me, modela-me, ó Deus, a imagem do Filho de Deus. Toma-me, Senhor, sou Teu. Entrego-te esta igreja, entrego-te cada alma aqui como a minha, Senhor. Agora molda-nos e modela-nos e deixa-nos esquecer nossos caminhos maus e pecaminosos e saber que enquanto pusermos nossa fé, a fé que temos na Tua palavra prometida, Tu nos levarás de vitória em vitória. Tu prometeste. Satanás não pode nos prejudicar, Senhor. Ele poderia fazer tudo o que pode e não pode nos tocar. Quando Tu o soltaste contra Jó certa vez, Tu disseste, não tire sua vida. Ele fez tudo, menos tirá-la. Mas ele não pôde fazê-lo, pois Tua promessa ainda estava lá para Jó. E Deus, Tu ainda és o mesmo Deus hoje. Tu proteges os Teus. Sabemos que é a verdade e nos dedicamos de novo. Lava nossas almas pecaminosas, Senhor, enquanto confessamos nossa fé. E Cristo Jesus, recebe-nos. E quando começarmos a tomar esta ceia do Senhor, Deus, tem comunhão conosco em nosso coração. Fala-nos agora onde estamos errados. Mostra-nos onde está o nosso erro, Senhor. Humildemente nos arrependemos dele. Humildemente coloco todos os meus pecados no altar, Senhor. Humildemente coloco-me na Tua palavra, Senhor, e a Tua misericórdia. Aqui estou, Senhor. Faze de mim como achares por bem. Esse é o clamor desta igreja, Senhor. Faze conosco como achares por bem. Só posso falar por mim mesmo, Senhor, mas creio que em seus corações eles creem no mesmo. Faze conosco como consideras conveniente. Nós cremos. Queremos ser herdeiros e sabemos que somos herdeiros, contanto que permaneçamos em Cristo Jesus. Somos herdeiros com Ele diante do trono. Agora, sê conosco. Cura a enfermidade em nosso meio, Senhor. Se houver um corpo enfermo aqui esta noite, toca-o, cura-o, torna-o são. Concede, Senhor. Se houver uma alma enferma, que seja curada agora mesmo. Que essa alma aleijada seja endireitada. Que esses joelhos desconjuntados e cansados e essas mãos fracas se levantem em glória e louvores a Deus. Que os caminhos tortuosos sejam endireitados. Que haja uma estrada no deserto para o nosso Deus. Senhor, cremos que virás em breve e deixa-nos proclamar a Tua palavra, Senhor, e fazer um caminho no deserto, os lugares tortuosos serem endireitados para nosso Senhor. Deixa-nos eliminar toda raiz denominacional. Deixa-nos eliminar toda raiz de amargura, eliminar toda malícia, inveja e contenda, para que a verdadeira palavra de Deus possa fluir como rios de alegria. Concede, Pai. Entregamos-nos a Ti agora antes de tomarmos esta ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto a irmã Spencer quer oração por seu corpo. Deus a abençoe, irmã Spencer. Pai Celestial, esta pobre e santa idosa e esta que está sentada. Tu vês uma mulher aleijada.
Não convinha libertar esta filha de Abraão no dia de sábado? E agora talvez a maioria de seus amigos, Senhor, os antigos amigos que ela recebia, aqueles ministros, como eles se sentaram em sua casa, eles já partiram, muitos deles já pegaram a grande estrada para o céu. Ela ficou sozinha, Senhor, como testemunho. Ninguém agora, só seus filhos e talvez um amigo aqui e ali, Senhor, um parente de vez em quando. Mas ela permanece sozinha como uma grande floresta derrubada e restou uma árvore. Deus, rogo que olhes com misericórdia, Senhor, pois ela criou raízes profundas. E de pé no Monte Calvário, Senhor, arraigada e alicerçada na fé de Cristo. Imponho as mãos nesta estimada idosa e condeno este nódulo sob sua língua, que a deixe e ela fique sã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe. Obrigado, irmã Spencer, será feito. Só não duvide nem um pouquinho. Muito bem. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee. Ouçam, cantem comigo agora. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide, bid darkness turn to day, wipe sorrow, tears away. Oh, let me from this day be holy. From the bottom Do of fundo do seu coração agora, só Deus o conhece, do fundo do coração. Você diz sinceramente, deixa-me a partir deste dia, Senhor, ser todo teu. Vamos cantar essa última parte de novo. Lord, let me ever stray from thee. Agora todos juntos. Grande pastor do rebanho, tu nos ensinaste que deveríamos orar assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Thy kingdom come, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. and forgive us of E our perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. and lead us not into temptation. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. You may be seated. Podem sentar-se. I'm requesting Pediram-me uma oração pela filha da irmã Shepard. Acabei de me lembrar que há pouco me ligaram pedindo oração pela criança e ofereci oração por ela. Tive uma entrevista para estar aqui e não pude passar na casa, mas disseram que a garotinha estava doente com febre e estava enrijecendo, o que sem dúvida é apenas um vírus que está circulando. Vocês sabem disso. Às vezes os músculos dele se contraem de tal maneira que você tem de massageá-los com as mãos, como a senhora Haley e muitos aqui. É um vírus que está circulando
e ela ofereceu oração. E eu disse que se o bebê não estivesse melhor por volta das 9 horas ou na hora de encerrarmos o culto, para chamar aqui que passaríamos por lá. Se o bebê estivesse melhor, tudo bem. Então vamos humildemente agora, antes de tomarmos a comunhão, orar por essa criança. Senhor Jesus, esse bebezinho, não sei quantos anos tem, nem nada, mas é um de nossos amados discípulos aqui, Senhor. Um de nossos crentes. É filho deles, da irmã Shepherd e do irmão Shepherd. Uma pequena joia que tu lhes deste, Senhor. Rogamos que cuides dela e a abençoes e a protejas e a cures e a tornes sã. Requeremos isso agora mesmo, após esta mensagem, requeremos isso. Requeremos para a glória de Deus, conforme a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que a enfermidade solte essa criança e que a criança seja curada e fique boa, para a glória de Deus. Now it has been spoken, now it shall be done. Amen. Amen. Do you believe? Agora que foi falado, agora será feito. Amém. Vocês creem? If we trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. That's all you do. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it. Agora vamos apertar a mão uns dos outros enquanto cantamos esta última estrofe. Leave it there. Fellowship, communion. Leave it there. Hallelujah. Praise the Lord. Burden to the Lord. Leave it there. If we will trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Oh, isn't He wonderful? Praise the Lord. Oh, ele não é maravilhoso? Agora com nossa confissão, nossa fé, nossa confissão de nossos pecados, crendo que todos os nossos pecados estão no mar do esquecimento. Quem confessar seus pecados, Deus é justo em omiti-los. Estão vendo? Eles estão no mar do sangue de Jesus Cristo para nunca mais serem lembrados. Quantas de vocês mulheres sabem o que é alvejante? Todas. Agora peguemos uma grande bacia cheia de Clorox, que é um alvejante, uma grande bacia cheia de Clorox, e então você pega um pequeno conta-gotas e tem uma gota de tinta preta naquele conta-gotas, que são os seus pecados. Fique sobre a bacia e pingue. Então olhe na bacia e procure. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a tinta? Quando caiu naquele alvejante, ele era tão poderoso que tirou a cor dela. Nunca mais pode existir. O que é isso? Está acabado, está eternamente perdido. O que é isso? A própria tinta torna-se Clorox. Esse é o sangue de Jesus Cristo com cada pecado confessado. Que é isso? Está esquecido, está terminado, está consumado, está omitido, está divorciado, está descartado. Nunca mais pode ser lembrado contra você. Alguém está chamando meu nome em algum lugar. Bem,
Louvado seja o Senhor, ainda vivendo, graças ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Oh Deus, como te louvamos pela tua bondade. Sim, a alma humilde lá atrás tocou, o Senhor a tocou. Muito bem, Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Lembrem-se, toda palavra é uma âncora firme e segura. Não há, estão vendo? Apenas coloque sua fé nela e não se mova. Apenas fique aí. Agora, você não pode colocá-la aí e então agarrá-la e dizer, tentarei de novo. Coloque-a aí. Fique aí mesmo com ela. Sim, Senhor. Como Abel fez. Morra para seus próprios pensamentos. Apenas diga, Deus é a tua palavra. Não é o que penso, é a tua palavra. Aí está. E Abel morreu na rocha. É isso. Ele tocará exatamente como tocou na irmã ali. Tão simples. Nós tentamos tornar isso, nós não. Satanás tenta tornar isso tão complicado, vocês sabem. Diz, sabem, isso foi para um dia passado. E tudo isso. São apenas incrédulos. Mas para vocês que creem, ele é precioso. Agora, desaprovado, de fato, mas ele é uma pedra preciosa, vindo a uma pedra viva. Uma pedra preciosa, a principal pedra de esquina. Oh, que coisa! Oh, quem toca nesta pedra é curado. Só isso. Amém. Agora, não estamos gratos ao Senhor? Estou feliz, tão feliz que o Senhor é Deus. Amém. Tão feliz por Ele ser um Pai eterno, cheio de misericórdia, que honra a sua palavra, guardando o seu pacto, nunca se esquecendo dele. Ele cumpre seu pacto, Ele tem de fazê-lo, Ele é Deus, Ele o fez. Ele é a fonte de toda a verdade. Estão vendo? Não pode haver outra coisa senão verdade inadulterada o tempo todo. Cada palavra que Ele fala é infalível. E esta é a sua palavra. E, ó Deus, deixa a minha fé ser infalível nela. Amém. Então, ela pode se tornar infalível como a palavra é infalível. Então, a palavra, nesse tipo de fé, produzirá qualquer coisa que a palavra diz que fará. Amém. Por isso, limpa-me, Senhor. Prova-me, limpa-me, cura-me, protege-me, abençoa-me e dá-me tuas misericórdias. É minha oração a Deus. Amém. Agora, vou ler um pouco da palavra agora encontrada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou também, depois de cear, tomou o cálice e dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Esteja em vós isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos doentes e fracos, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns com os outros, esperai uns pelos outros. Agora, permitam-me dizer isto. Jesus nos deu este mandamento antes de ir para a sua morte, sabendo que ia lá. Os discípulos ainda queriam saber do que ele estava falando quando escreveram isto. Mas ele disse, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazendo isto, todas as vezes que o comerdes e o beberdes, anunciais a minha morte até que eu venha. Oh, essas preciosas palavras! Os discípulos sem dúvida se perguntaram o que ele quer dizer com anunciar a sua morte. Como podemos fazer isto? Aqui era tudo um mistério para eles, mas não para ele. Ele era Deus, ele sabia o que devia fazer. Anunciais. Assim ele disse,
quando vos ajuntais para comer. Agora, o que come e bebe indignamente, vem aqui e professa ser cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo e nega Cristo e seu poder, e coisas assim. Você faz uma grande desonra a Deus. Você faz desonra a Cristo, então não a tome. Mas se está tentando com tudo que há em você viver certo e mostrar que é cristão, que ama a Jesus Cristo, então é seu dever fazê-lo. E agora, creio que é São João, capítulo 6, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, essa promessa não é uma coisa gloriosa? Eu o ressuscitarei. Já pensou para que você está aqui? Para que vão à escola, crianças? Para que você trabalha, pai? O que a faz se levantar de manhã e levar as crianças à escola? Lavar o rosto delas e arrumar as camas e cozinhar e fazer tudo isso? Chega esgotado à noite e no dia seguinte recomeça. Para que você faz isso? Por que você trabalha e labuta, pai, e tudo mais? Chega à noite e cansado, e uma das crianças adoece, e você anda por ali e chora, e ora, e se esforça, e elas saram, e então volta e faz de novo. E todo domingo lava o rosto delas e as leva à igreja, e, bem, qual o sentido disso? Por que você está aqui? É só isso? Que coisa, isso seria horrível. E sabendo que você tem de partir mesmo assim, está vendo? Qual o sentido disso? Oh, irmão, é hora de examinar, é hora de oportunidade, é a oportunidade de aceitar isto. Fale-me de algo para substituí-lo, fale-me de algo melhor do que isso. Mostre qualquer coisa do mundo, ser o rei da terra, governar o universo, ser um Khrushchev ou um Kennedy ou o que desejar, você morrerá igual, certo? Você não sabe quando chegará, a qualquer minuto. Mas aqui, quando a morte chega, você tem a vida eterna e não pode morrer, com uma garantia pelo Deus de toda a criação, o qual é o possuidor dos céus e da terra. Eu o ressuscitarei no último dia. Ajuda a minha incredulidade, ó Deus. Enche minha alma, ó Deus. Limpa-me, enche-me, ordena-me, envia-me. Não me deixes morrer, deixa-me viver para contar a história. Deixa-me ir a cada cantinho da terra e pregar a palavra e semear a semente. Sim, Senhor, que possa haver uma colheita no último dia, da verdadeira palavra inadulterada, com crentes em Cristo. Estão seus pecados sob o sangue, pela fé, esta noite em Cristo Jesus? Vamos agora tomar a comunhão. Não há comunhão. Vocês têm comunhão ao comer uns com os outros. Apenas tenha comunhão com Deus. A comunhão não é o pão, não é o vinho. A comunhão é conversar com Deus. E este é um símbolo que tomamos de que cremos em sua morte, corpo partido, em seu sepultamento e ressurreição, de que cremos na presença do Espírito Santo e cremos que ele nos deu a vida eterna. E não podemos morrer, passamos da morte para a vida. E um dia, quando nos separarmos uns dos outros aqui, ressuscitaremos na ressurreição uns com os outros, unidos com Cristo Jesus, como um corpo. Amém. Com base nisto e na confissão dos meus pecados e na minha fé no Filho de Deus, levo a mim mesmo e a igreja diante destes artigos que Deus deixou para fazermos, para anunciar sua morte até que ele venha. Jesus disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Comei, fazei isto em memória de mim. Nosso Pai Celestial, depois que confessamos nossos pecados, ouvindo a Tua palavra, depois que confessamos que somos indignos e estamos confiando somente nos méritos do Filho de Deus, somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo o que fizemos. E agora, pela fé, chegamos à mesa do Senhor. E agora, enquanto este pão é apresentado para representar o corpo de nosso Senhor, eu rogo, Pai, que Tu o santifiques para o propósito com que foi feito. E que cada pessoa que participa disto tenha a vida eterna na alma, e que cada pessoa que a toma tenha cura em seu corpo, e viva o tempo designado que Tu lhes deste.
e que possam te servir todos os dias de suas vidas e ser levantadas no último dia na ressurreição para se reunirem com as tribos da terra que são redimidas pelo sangue de Cristo. Grant it, Lord. In Jesus' name we ask it. Amen. Concede, Senhor, em nome de Jesus pedimos. Amém. A Bíblia disse também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, todas as vezes que o beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pai Celestial, erguemos a Ti o fruto da videira esta noite, este vinho, e rogamos, Pai Celestial, que santifiques este vinho. Ele representa o sangue que foi derramado por nós no Calvário. Através deste sangue, temos a remissão de nossos pecados pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Perdoa-nos toda a nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos fé e entendimento. E faze-nos teu servo, Senhor, para que possamos te servir todos os nossos dias. Se conosco, Pai, enquanto nos reunimos em torno desta mesa e abençoa-nos neste ótimo companheirismo e comunhão contigo. E que tu fales ao nosso coração e nos indiques o nosso trabalho que devemos fazer. Concede, Senhor, santifica este vinho para o propósito com que foi feito. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém.